Vou colocar aqui no chat, gente, as gravações dos nossos encontros anteriores. Tá bom? Se alguém tiver interesse. Então, todas as videotutorias, né, anteriores, o link está aqui. E a de hoje também, a gravação de hoje vai estar no mesmo canal. Essa mesma conta, né? Então vamos lá, questão 9. Determine a equação do plano tangente ao gráfico da semisfera. Tá? Então, a questão pede para determinar a equação do plano tangente, só que esse plano tangente é tangente a uma superfície. E a superfície a qual ele é tangente é essa superfície aqui, é essa função cujo gráfico já adiantou aqui, né? É uma semisfera, é metade de uma esfera. Tá bom? E mais uma coisa, esse plano tangente é paralelo, né, ao plano dado no enunciado. Tá bom? Então nós temos aqui um plano para um plano, uma função, e a pergunta se refere a determinar um plano tangente, que é paralelo, que é tangente a essa função e paralelo a esse plano. Tá claro a pergunta? Bom, se o plano é paralelo a esse plano dado aqui, é o plano que é paralelo, né? A semisfera não pode ser paralela a esse plano. Isso aqui acho que está errado mesmo. Isso aqui acho que é um O. O que vocês acham? Determine a equação de um plano tangente ao gráfico da semisfera que é paralelo a outro plano. Não tem como uma semisfera ser paralela a um plano. Acho que é o plano original que é paralelo. Acho que esse A aqui é um erro de digitação. Concordam comigo ou alguém pensa diferente? Pessoal, quem quiser abrir o áudio aí, ó, fica à vontade, tá? Vou participar no chat ali, ó, falar concordo, não concordo, sim, não. Quando você leu inicialmente, eu pensei que fosse paralelo ao plano tangente, não a esfera, a semisfera. Isso, eu também penso assim. Mas não faz sentido, né? Ser um plano paralelo a semisferas. Concordo, Felipe. Então vou seguir essa linha, tá? Então aqui para mim é um O. Paralelo. Então se plano é um paralelo, percebe que a equação... Agora eu não lembro se é a equação geral... O nome da equação. A equação do plano, dessa forma aqui. AX mais BY mais CZ igual a D. Onde o vetor normal ao plano é justamente o vetor cujas componentes são A, B e C. Então, se você sabe as componentes do vetor normal ao plano, você sabe os coeficientes de x, de y e de z. Né? E se esse plano de interesse é paralelo a esse, ora, se os planos são paralelos, esses planos têm o mesmo vetor normal. Tá? O vetor normal é o mesmo. Então, se o plano é paralelo a esse aqui, então o plano que a gente quer encontrar, eu já sei que vai ser x mais y mais z. Só o d aqui, que vai ser um outro d. Então, eu já sei já quem é o valor de A, os coeficientes, né? A, B e C. Falta, claro, determinar esse d. Esse 5 aqui é desse plano. Por exemplo, vou supor que seja esse aqui. X mais y mais z igual a 5. Esse outro plano aqui é x mais y mais z. Agora eu não sei, tem que achar o d. Tá? Como é que a gente acha esse d? Ora, o plano que a gente tem interesse tem um ponto P, que pode, né? Qualquer um. Tem pontos, na verdade, que pode ser qualquer ponto, mas basta um. Que o outro plano não tem. O que eles têm em comum é o vetor normal. Agora, se eu souber um ponto que pertence ao plano de interesse, basta. Então, se você jogar o ponto de interesse, um ponto que você tenha certeza que pertence ao plano de interesse,
Se você substituir as componentes do ponto aqui, aí você vai achar o D específico. Então, o que a gente procura agora, o exercício é descobrir um ponto que você tenha certeza que pertence ao plano de tangência. Tá claro? Aí, o caminho que a gente vai percorrer. Falem comigo aí. Bota um S de sim, para a gente continuar. Se não tiver, eu posso explicar de outra maneira. Sim. Ok? Então a pergunta é, quem é um ponto? Vamos encontrar esse ponto que pertence a esse plano. Então vamos usar o seguinte, o ponto pode ser o ponto, e deve ser aqui, né, pelas informações que a gente tem enunciado. Eu tenho uma semisfera, só para ilustrar, e ela é tangente ao plano. Então existe um ponto, vou tentar desenhar aqui, ó, um ponto. Existe um ponto que pertence à semisfera e ao plano de tangência, que é o ponto de tangência. Ok? Como é que a gente encontra esse ponto? Primeira coisa, esse ponto tem que pertencer ao gráfico da esfera. Então vou montar um sistema. O ponto de interesse tem que pertencer ao gráfico da esfera. Ótimo. Então, z igual a 3 menos x ao quadrado mais y ao quadrado. Ok. E o que mais? E o próprio gráfico do plano. A própria equação do plano. Isso, ele vai satisfazer a equação do plano aqui. Então, isso a gente vai usar no final, tá? Então, no final, a solução desse sistema, a gente vai substituir aqui na equação do plano para determinar esse D. Tá? Então, seria até uma... Né, essa equação também estaria aqui no nosso sistema. Eu vou deixar ela aqui à parte, ó. Vou deixar ela aqui separada mesmo, tá? Mas assim, porque só se eu tiver o ponto x, y, z, eu substituo aqui e acho o D. Ótimo. Então, mas para encontrar esse ponto tem que pertencer ao gráfico da esfera, a princípio, pode ser qualquer ponto dessa semisfera, e tem uma característica importante, não sei se vocês já viram essa aula, que é o seguinte, quando tem uma superfície, eu vou fazer aqui com só entre linhas, né? Se eu tenho uma curva e uma reta tangente, só para ficar mais simples de visualizar, mas cabe aqui também no R3, tá? A relação entre reta tangente e curva é uma relação semelhante a que existe entre plano tangente e superfície. No ponto de tangência, o vetor normal à reta, um vetor perpendicular à reta, tem a mesma direção que o vetor perpendicular à curva. São vetores com a mesma direção, tá? Pode ter até sentido diferente, um apontando para lá, o outro para cá, tá? Ou ambos apontando para o mesmo lado, não importa, né, o sentido. Estou falando que só dá direção. Então, se duas curvas, pode ser reta e curva, pode ser duas funções também. Pode ser uma curva qualquer e outra curva qualquer. São tangentes nesse ponto? Então, os vetores normais têm a mesma direção, com o mesmo sentido ou com sentido opostos. Então, essa frase que eu acabei de falar, faz sentido? Curvas tangentes entre si tem, né, no ponto de tangência, tem vetores perpendiculares ou ortogonais com a mesma direção. Tá? O Felipe falou aqui que sim. Beleza, obrigado. Todo mundo acompanhou? Curvas tangentes em um ponto. Nesse ponto, os vetores perpendiculares têm a mesma direção. Pode ter o mesmo sentido ou não. Como é o caso aqui, né? Pode ter o mesmo sentido ou sentido opostos. Como é que eu escrevo isso? Essa informação vai compor uma equação do nosso sistema.
vetor tangente ao plano. Vetor tangente à superfície. Ora, o vetor tangente à superfície é o seguinte. Se a minha superfície é uma função, o vetor tangente direto, assim, de forma bem rápida, é dado pelas derivadas parciais nas primeiras componentes, tá? E na última componente é menos 1. Então isso aqui é um resultado que a gente já tem. A gente pode até depois, né, ver, quem não viu, né, ver como chega a esse resultado, que diz o seguinte. O vetor normal ao gráfico de uma superfície, a qual essa superfície é uma função, o vetor normal é sempre dado por esse modelo. Vetor normal a uma superfície que é plano, é só você colocar os coeficientes A, B e C. Tá? Nesse caso são conhecidos. Os vetores 1, os componentes, né? 1, 1, 1. Então eu quero dizer, esse aqui então é o vetor genérico, né? Que ele é o vetor normal, o gráfico da minha semi-esfera em qualquer ponto. Depois a gente pode até calcular, né, separadamente. E esse aqui é o vetor que me dá a direção, né, do vetor normal ao gráfico do plano. Ok? Até aqui? O próximo passo é dizer que esses vetores têm a mesma direção. Como é que você fala que dois vetores, né? Qual a expressão aqui matemática que a gente usa para dizer que esses dois vetores têm a mesma direção? Se eu colocar o igual somente, se você iguala dois vetores, você iguala as três quantidades que o vetor informa. Então, se você falar que um vetor é igual a outro, você está falando que eles têm a mesma direção e também o mesmo sentido e o mesmo tamanho. A gente não precisa disso tudo. Eu quero que esses vetores não precisa ter o mesmo tamanho, nem precisa ter o mesmo sentido. Basta ter a mesma direção. Então, se você colocar só igual, você está exigindo muito. Não precisa. Então, a gente coloca o igual, tem mais uma coisa. O que tem que aparecer aqui na expressão para a gente informar que eles têm a mesma direção? Desculpa. Se você colocar o vezes K. K pode ser positivo. Se o K for positivo, quer dizer que um vetor é múltiplo do outro. Positivo. Tem a mesma direção e sentido. Mas K pode ser negativo também. Então, dizer que dois vetores são proporcionais já indica que eles têm a mesma direção. Agora, dependendo do sinal, né, desse coeficiente aqui, pode ter o mesmo sentido ou não. Então, se você colocar que um vetor é igual a K vezes o outro, já traz essa informação que eles têm a mesma direção. Beleza? Posso continuar? Então, derivada parcial de f com relação a x. Vamos derivar essa função aqui com relação a x. Se quiser fazer, né, separadamente, ó, coloco aqui do ladinho, um rascunho, depois eu boto para lá. Derivada parcial de f com relação a x é raiz quadrada. Então, é como se fosse essa expressão que está aqui dentro elevada a meio. Então, cai o meio, fica toda essa expressão elevada a meio menos 1, que é igual a menos meio. Uma vez que essa expressão está elevada a menos meio, é a raiz quadrada. Só que é a raiz quadrada na onde? No denominador. Vezes a derivada da função que está dentro. Estou aplicando regra da cadeia. A derivada que está dentro com relação a x. Aqui é constante, derivada constante é zero. Aqui é constante, nesse momento. Derivada constante é zero. Vou me preocupar em derivar somente menos x ao quadrado.
E a derivada de menos x ao quadrado é menos 2x. Vejam aí. Está certinho. Estou derivando essa função com relação a x. Só x que é variável. Caiu meio, ficou essa expressão elevada a menos meio. E regra da cadeia. Derivando a função que está dentro com relação a x. Posso simplificar um pouquinho. Então já tenho a expressão. Então aqui eu tenho que a derivada parcial com relação a x tem que ser igual a k. Tá? Então vou botar aqui a derivada parcial com relação a x menos x sobre raiz disso tudo é igual a k vezes 1, é igual a k. Igualando a segunda com a segunda. A derivada parcial com relação a y vai ser uma expressão similar. Menos y, você vai fazer uma continha semelhante a essa que eu fiz ao lado, né, agora há pouco. Só que no lugar do x vai ficar y no numerador. Então a derivada parcial com relação a y, segunda componente aqui, é igual a segunda componente aqui. K vezes k é k também. K vezes 1, né? É k. Terceira vezes a terceira. Menos 1 é igual a... Menos 1 é igual a k também. Então o sistema aqui vai ter que aumentar essa chave. Bem maior. Mas a função a expressão da função. Z igual a raiz. Claro, essa última expressão, se você conhecer o x e o y, você vai ter o z. Tá ótimo. Aqui a gente já encontra o valor de k. O k é menos 1. Então posso colocar aqui, né, menos 1 e menos 1 nas duas primeiras. Mas esse é o nosso sistema. Então um sistema como esse, ó, que tem um vetor com 3 componentes, igual a k vezes outro vetor, com 3 componentes, mais uma equação, na verdade é um sistema com 4 equações. 3 equações igualando os vetores, mais a outra equação. Tá? Então, nosso exercício agora é resolver esse sistema. Se a gente resolver esse sistema, temos o ponto x, y e z. Se temos o ponto x, y, z, substituímos aqui e encontramos o d específico. Chegamos na equação do plano. Então, a novidade está nessa modelagem aqui, pessoal. Identificar o ponto que é tangente. É o ponto de tangência entre o plano tangente e a função. O ponto tem que pertencer à função e nesse ponto os vetores normais têm a mesma direção. Ok? Feito isso e derivando, agora o exercício é resolver a equação. Podemos resolver a equação? Falem comigo. Sim. Podemos resolver o sistema, né? Melhor. Então aqui, o k é menos 1, aqui é menos 1, aqui é menos 1. Então já usei essa equação aqui. Tá? Aqui a gente pode fazer a diferença entre eles, eu posso igualar essas duas primeiras também, igualando uma com a outra, a gente vai ter menos x sobre raiz igual a menos y sobre raiz. Então é um sistema que não é um sistema linear, tá? Então, geralmente vai ser um sistema assim, não linear, é genérico. Então você não tem outra maneira de resolver a não ser pelo método da substituição. Tá? Aqui, o que a gente pode tirar dessa expressão aqui? Posso cortar o denominador? Como se eu estivesse multiplicando os dois lados da equação por essa expressão toda, raiz disso tudo? Posso, não posso?
Aí vamos ficar só com menos x igual a menos y. Em outras palavras, y igual a x, ou x igual a y. Então já tem uma informação. O ponto de tangência é um ponto onde a componente y e x são iguais. Tá bom? Pegando essa informação, você substitui na primeira ou na segunda. Vai ser a mesma coisa. Vou substituir na primeira. Substituindo y igual a x na primeira. Vamos ficar com o seguinte. Menos uma equação só em x. Então, 3 menos x ao quadrado mais y ao quadrado. Vai ficar x ao quadrado mais x ao quadrado. Vamos ficar com 2x ao quadrado igual a menos 1. Temos essa equação aqui, ó, só em x. Eu posso levar ao quadrado dos dois lados? Se a gente levar ao quadrado dos dois lados, aqui fica ao quadrado. Aqui cancela a raiz. E aqui fica igual a 1. Posso multiplicar. São todas as expressões equivalentes. Conferem comigo. Então aqui nós temos 3x ao quadrado igual a 3. X ao quadrado é igual a 1. X é igual a mais 1 ou menos 1. Ok? Então já temos aqui os valores de x. X pode ser mais 1 ou menos 1. Ok? Mas já posso descartar 1. Qual que eu posso descartar? Olhando para esse resultado aqui, ó. Se o x for mais 1, essa equação aqui é satisfeita, a primeira? Ou se o x for menos 1, essa equação é satisfeita? Se for, nos dois casos, vou manter os dois. Eu já estou vendo aqui que um dos casos não satisfaz a primeira equação. Essa equação aqui, ó, vou botar aqui bem limpo. No lugar do k, tem que ser menos 1. A outra também, né? Eu só risquei aqui e coloquei por cima. Já substituindo a terceira nas duas primeiras. Mas depois a gente ficou pensando nessas equações aqui. Ou seja, esse quociente tem que dar menos 1. Tem que dar negativo. Aqui é positivo já. Eu estou vendo que o coeficiente aqui é positivo. Então quem manda no sinal é o numerador. Se o x for 1, se no lugar do x você colocar 1, isso vai dar negativo, com certeza. Mas se no lugar do x você colocar menos 1, vai ficar menos 1. Então, por isso, eu posso descartar uma resposta. Eu vou descartar qual? O menos 1. Vou ficar só com x igual a 1. Porque aqui já tem um coeficiente negativo. Tá bom? Então, nós temos o seguinte. X igual a 1. Y é igual a x. Então, y é igual a 1 e z. Aí você joga aqui. Só fazer x igual a 1 e y igual a 1 aqui. Aqui é 1, aqui é 1. 1 ao quadrado é 1. 1 mais 1, 2. Termina 2 é 1. Raiz quadrada de 1 é 1. Então, o ponto que a gente estava procurando é o ponto 1, 1, 1. Foi? Todo mundo viu de onde saiu o ponto 1, 1, 1? Cristiano falou que sim. Felipe também. Beleza. Opa.
Isso, Thales também, beleza. Paulo, Bianca, show de bola. Então, se o ponto é... Maravilha, obrigado. Então, para que a gente estava querendo esse ponto mesmo? A resposta não é só encontrar o ponto. A resposta é encontrar o plano tangente ao gráfico da semisfera que é paralelo àquele outro ponto. Então, esse exercício aqui, né, de descobrir o ponto de tangência seria um exercício mais completo, né, que a gente tem que derivar, igualar, enfim. Então, agora nós já temos já o ponto. Então, o plano procurado é o plano que tem a seguinte estrutura. Vou botar aqui de outra cor. É o plano que tem x mais y mais z, que os coeficientes a, b e c aqui são os mesmos do plano dado no enunciado. Agora a gente precisava encontrar o d específico. E o d específico é dado substituindo aqui, fazendo, né, o x igual a 1, o y igual a 1 e o z igual a 1. Isso aqui vai te dar qual valor de d? Esse aqui é 1, aqui é 1, aqui é 1. D igual a 3. Então a equação do plano procurado é x mais y mais z igual a 3. Esse plano é paralelo ao plano do enunciado, só que ele é tangente ao gráfico da semisfera. Tá? E é tangente em um ponto que você conhece, que é o ponto 1, 1, 1. É isso. Tá aí então a solução, né? A resolução da questão 9. Isso, bem que botou aqui, né? Para achar o D, isso aí. A gente vai dar tanta volta no enunciado, na resolução, né? Pode perder o foco do objetivo principal, que é achar o plano. E para achar o plano, faltava achar o D, justamente. Beleza? Podemos ir para outra questão? Maravilha. Vamos seguir então? E vamos para, né, anterior, para o exercício 8? Ou pela questão do tempo, vocês querem escolher um exercício em particular? Vocês têm o IP8 aí em mãos, João? Deixa eu colocar o IP8 aqui na tela. Esse 8 tá bom. Você tá vendo aí o 8? Então, beleza. Então, vamos. Já coloquei aqui, mas vamos pro 8 então. Só um minutinho. Esse 8 tá mal, né? Tá malvado, ele professor, não tá bom, não. Oi? A dúvida da colega ali, esse D pode admitir outro valor? Não, não pode. Tá? Qualquer ponto, né? Porque olha só, imagine que você tem uma família de planos paralelos. Infinitos planos paralelos. O que esses pontos têm em comum? O que esses planos têm em comum? Uma vez que eles são paralelos, está torto aqui, mas é uma reta, tá? Eles têm o vetor normal, tá? Claro, se você sabe exatamente o ponto de tangência, e você pega, né? Eu sei que esses planos, por exemplo, todos são paralelos a esse aqui, x mais y mais z igual a 5, tá? O plano que a gente quer é esse aqui, que ele é tangente ao gráfico lá da semisfera e tudo mais. Então a gente precisava de descobrir um ponto dele. Nós descobrimos um ponto, que é o ponto de tangência à semisfera. Ok. O ponto, eu coloquei aqui no vértice,
eu nem sei se é no vértice, tá? Mas é um ponto qualquer da semisfera, que é o ponto 1, 1, 1. Então, aqui eu sei que esse plano tem x mais y mais z igual a d. Aliás, todos esses planos paralelos vão ter essa forma. X mais y mais z é fixo em todos os planos paralelos, porque eles têm o mesmo vetor normal. O que vai mudar é o d. Como é que você acha esse d? Achando um ponto. Então, se você pegar um ponto aqui, o ponto 1, 1, 1, e substituir aqui, você vai achar o d específico desse plano. Foi o que nós fizemos. E o d específico dele foi quanto? Foi 3. Se você achar outro ponto qualquer que pertence a esse plano, não importa. Qualquer ponto que você substituir aqui, tem que dar aqui exatamente 3. Se você achar outro valor de d, você vai estar se referindo a esses outros planos paralelos. Tá bom? Tá claro ou não? Por exemplo, um outro ponto aqui, um ponto Q. Sei lá, vou botar aqui, ó, meio, cadê 1 e 2. De onde eu tirei isso? Eu estou olhando para cá, colocando aqui pontos que satisfazem essa equação, porque eu tenho certeza que o ponto Q está nesse plano. Então, claro, que se você substituir aqui, vai dar 3. Foi assim que eu escolhi, né, essas componentes do ponto. Ok? Então, o D específico se refere ao plano específico. Então, vou voltar aqui. Vou para outra tela, mais rápido. Então, vamos lá para a questão 8. Né, que a nossa amiga falou que ela é boa, mas ela não é boa não. Ela é malvada porque ela tem tudo aqui nessa questão. Então, vamos começar do início. Essa é uma função com quantas variáveis? Falem comigo. Duas. O domínio dessa função é 2, perfeito. O domínio de uma função com 2 variáveis é o R2. Ou, caso haja restrições, vai ser um subconjunto do R2. Ou vai ser o plano todo, ou vai ser uma parte do plano. Essa aqui em particular, ela existe em todo o plano. Só que ela tem duas definições. Ela tem a definição 1 para todos os pontos do plano, exceto a origem. E ela tem uma definição aqui bem, né, assim, ela é específica. Ela tem uma segunda definição, que ela é uma constante, em particular 0, mas vale só para um ponto. Só para a origem. Aquele ponto que não estava sendo coberto, né, pela primeira definição. Então acaba que no final das contas, essa função aqui existe para todo o R2. Para a origem, você olha aqui a imagem, para os demais pontos você olha aqui, na primeira definição. Então essa função tem imagem em todos os pontos. Tá bom? Aqui eu já estou vendo, ó, que vai tratar de continuidade e de diferenciabilidade. Então, ter imagem é uma condição necessária, tanto para continuidade quanto para diferenciabilidade. Mas não confunda condição necessária com condição suficiente. Se porventura esse ponto não tiver imagem, um ponto qualquer não tiver imagem, claro que naquele ponto não é contínuo. Claro que naquele ponto não é diferenciável. Mas se tem imagem, você não tem garantias para afirmar que ela é contínua. Que ela pode ter imagem no lugar errado, né, de forma que ela, para ser uma linha contínua, uma superfície contínua. Ela pode ter imagem, mas naquele ponto ser uma quina. Ela não é diferenciável. Tá bom? Então, a ideia principal é essa. Então vamos lá. Agora vamos para as contas. O item A pede para calcular as derivadas. E a derivada de f com relação a x, posso escrever assim, ou posso escrever com a notação mais simples, f de x, subscrito, também vai ser uma função que tem duas definições. Tá? Tem a derivada dela derivando essa função,
tem a derivada dela, calculando a derivada pela definição nesse ponto específico. Tá? Então, quanto que é a derivada dessa função aqui, ó, com relação a x? Vou calcular aqui embaixo, depois colocar só o resultado, tá? Aqui tem produto, derivado, produto. Então, derivada com relação a x. Vou fazer aqui, depois eu resumo e coloco aqui. Claro, essa regra vai valer só para se x for diferente da origem. Então, derivada parcial de f com relação a x. Derivado produto. Derivada primeira com relação a x. 2x. Aqui é uma constante, derivada é zero. Se concentra só na derivada de x ao quadrado, que é 2x. Vezes a segunda sem derivar. Só repetir. Tudo isso. Seno de raiz x ao quadrado mais y quadrado. Mais a primeira função sem derivar, vezes a derivada da segunda. Derivada de seno de qualquer coisa. Lembra lá. Quanto que é a derivada de seno de qualquer coisa? É cosseno dessa qualquer coisa. Com a regra da cadeia indicada, ainda multiplico pela derivada dessa qualquer coisa. Bom, então aqui fica assim. A derivada de seno de qualquer coisa é o cosseno dessa qualquer coisa. É só repetir, a função que for. Só que lembrando que tem regra da cadeia. Tem que multiplicar pela derivada dessa função que está dentro. Então a gente tem que multiplicar aqui pela derivada de 1 sobre raiz. Ou em outras palavras, temos que multiplicar pela derivada de x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a quanto? Se é 1 sobre a raiz. Posso escrever elevado a menos meio. Tudo bem? Eu quero então aplicar a regra da cadeia e falta multiplicar aqui a derivada dessa função que está dentro do cosseno. Então vou derivar aqui a parte. Ó. É derivar essa expressão aqui elevado a menos meio. Ok? Então, beleza, vamos lá. Cai o menos meio vezes essa expressão toda elevada a quanto? Menos meio menos 1. Se você deve meio e deve 1, você está devendo 1,5. Em termos de fração, menos 3 meios. Então, caiu o expoente, repetir a base, diminui 1 no expoente. Regra da cadeia ainda. Vezes a derivada da função que está dentro. Vezes o 2x. Ora, esse 2 cancela com 2, mas a gente fica ainda com x no numerador. Aliás, menos x, né? Então tem um sinal aqui negativo. Aqui tem esse menos x. E essa expressão aqui no denominador. Tá? X ao quadrado mais y ao quadrado elevado a 3 meios. Atenção, isso aqui não está multiplicando esse argumento, tá? Isso aqui está fora da função cosseno. Essa expressão aqui está multiplicando essa aqui. Então é isso, derivamos. Né? Agora eu vou dar uma resumida aqui, alguma coisa, cancelar alguma coisa, mas essa é a derivada. Com relação à derivada, gente, alguma pergunta? Ok? Então vamos lá. Então, qual é a função derivada de x? É a função que tem 2x vezes seno de 1 sobre raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Agora aqui, ó. Lembrando que isso aqui está multiplicando essa expressão.
acaba ficando então menos x, não é verdade? Menos x. Aqui é essa expressão simplificada com essa. Então temos divisão de potência de mesma base. Repete a base, diminui o expoente. O expoente dessa é 1, o expoente dessa é 1,5. 1 menos 1,5 é menos meio. Então vai ficar essa expressão aqui, x ao quadrado elevado a meio no denominador, ou raiz quadrada. E o cosseno é só repetir. Eu acho que é isso. Confere aí comigo. Tá bom? Então, essa é a derivada da função. Só que a derivada da função para se xy for diferente de 0, 0. Tá? Então, essa aqui é a derivada desse primeiro momento aqui, ó. A primeira expressão. A gente tem outra expressão se xy for igual a 0, 0. Então, já calculamos essa primeira equação. Tem que calcular agora a primeira expressão, né? Tem que calcular agora a outra derivada. Tá bom? E aqui tem outra observação. Para calcular a derivada de uma constante, mas a derivada de uma constante é 0. Mas aqui tem uma coisa particular que é o seguinte. Essa definição é constante pelo fato dela ser a imagem de um ponto apenas. Né? A definição pontual. E quando a gente tem essa situação e a gente quer calcular essa derivada, a gente não pode calcular a derivada simplesmente da constante. Porque senão vai dar sempre 0. E não é verdade. Então, toda vez que você tem uma definição pontual e o seu objetivo é calcular a derivada dessa função nesse ponto, não pode só derivar a expressão. Aí sim, nesse caso, é necessário calcular a derivada dessa função nesse ponto pela definição de derivada. Ok? Então, essa é a função original. Queremos calcular a derivada com relação a x. A função original tem duas definições. As derivadas parciais também terão essa estrutura, duas definições. A primeira é derivar a função. E a segunda, que é uma definição pontual, é derivar a função pela definição de derivada. Então é isso que eu vou fazer agora. Posso continuar? Então vou calcular para xy igual a 0, 0. Então estou naquele ponto, naquela questão pontual. A derivada de f com relação a x no ponto 0, 0, pela definição, é dado por um limite. Limite quando x se aproxima de 0 e o y não se aproxima. O y é constante, é 0. Tá? Então, o x tende a 0 e o y, você faz de conta que é uma constante, é 0. E aqui é uma razão. Aqui eu tenho f de x variando até 0 e y é 0 menos f de 0, 0. Tá? E aqui é x menos 0. Então, essa aqui é a definição de derivada parcial no ponto 0, 0. Então, o problema não é uma variável só, a gente só tem x. Quanto que é a função lá? Quando o y é 0. Só o x que varia. Eu tenho que lembrar lá da função original. Ó. Aqui 0 e aqui 0. Então, eu fico com x ao quadrado vezes seno. Então, eu fico com x ao quadrado vezes seno de 1 sobre raiz quadrada de x ao quadrado. Tá bom? f de 0, 0 é 0. E aqui fica só o x. Então, a gente simplifica por x. No cálculo do limite,
dá para simplificar esse x com esse x, e já fica com esse limite aqui. Tá? Vou aplicar aquela definição que é o seguinte. Essa expressão vai para zero. E o seno é uma função limitada, entre menos 1 e 1. Seja o que for. Tá? É claro aqui que ela não é definida em zero. Né? Mas o x está tendendo a zero aqui. E 1 dividido por próximo de zero é infinito. E mesmo o seno de um valor muito grande, ele fica oscilando entre menos 1 e 1. Pode ser. Né? Seno de 1 milhão vai ser um valor entre menos 1, é uma função limitada. Uma função limitada vezes uma que vai para zero, o resultado é zero. Então, olha só. A derivada no ponto deu zero. Ah, Eduardo, já sabia, era uma constante. Tudo bem. Coincidiu, mas poderia não ser zero. Tá? Então, daí a necessidade de se calcular pela definição de derivada parcial. Com isso, nós montamos. Ó. Não vai dar tempo aqui de eu escrever tudo, mas você pode fazer isso depois com calma para você ter essa visão. Você tem a derivada parcial com relação a x, a definição que nós calculamos, para pontos diferentes da origem, e achamos zero também igual a zero, né? Uma definição pontual. Fazer a mesma coisa para a derivada com relação a y. Né? Ou aproveitar os resultados, porque a expressão ali, a ocorrência de x e y é parecida. Então, as derivadas parciais serão expressões também semelhantes. Então, a ideia, o item A está pedindo isso, para calcular a derivada parcial com relação a x e a derivada parcial com relação a y. Então, com relação à estrutura das derivadas parciais, com relação a esses dois cálculos distintos, o cálculo derivando a função e o cálculo pela definição. Então, três observações importantes nesse item. A estrutura, as funções têm duas definições, e o cálculo das derivadas são cálculos distintos. Todo mundo, quem não tinha visto, né? Conseguiu perceber? A forma, né? A estrutura e os cálculos distintos de derivada. Cristiane falou que sim. Maravilha. Então, esse é o trabalho, né, assim, principal, né, aqui, o braçal aqui para a gente continuar na questão. Não vai dar tempo de a gente terminar os outros itens, mas eu posso comentar. Por exemplo, o item B. Mostrar que as derivadas parciais não são contínuas em um ponto. Como você mostra que uma função não é contínua? Então agora você vai olhar para essas expressões aqui que você calculou no item A. Como você mostra que uma função como essa não é contínua em 0, 0? Para ser contínua, ela tem que ter imagem no ponto 0, 0. Tem que ter limite quando você se aproxima do ponto 0, 0 e o limite tem que ser igual à imagem. Para ela não ser contínua, é só furar uma dessas três condições. Tá? Então, só lembrando, ó. Tem imagem? Existe imagem no ponto 0, 0? Essa função derivada parcial com relação a x tem imagem? Ah, tem. A gente já calculou. Ah, então tudo bem, passou no teste. Se não tiver imagem, não é contínua. Acaba aqui a questão. Se tiver imagem, aí você calcula o limite. Então, nesse caso aqui, tem imagem, é 0. Então, você vai calcular o limite. O exercício agora vai ser o seguinte. Calcular o limite dessa função quando você se aproxima do ponto 0, 0. Então, você vai pegar essa expressão aqui, que nós calculamos, na derivada parcial com relação a x, vai fazer o x tender a 0 e o y tender a 0. E vai ver se esse limite existe. Se existir, aí você vai ver se é igual à imagem ou não. Se existir e for igual a 0, ele vai ser contínuo. Mas aqui a questão está falando para mostrar que não é contínua. Então, eu já sei, né, pelo enunciado, que ela não é contínua. Então, vai furar uma dessas três condições. Como já tem imagem, ou vai furar o limite, ou se existir o limite, vai ser um limite diferente de 0. Tá? Aí você vai estar demonstrando que ela não é contínua.
Mesma coisa para a derivada parcial com relação a y. Como é que você mostra que a outra função não é contínua? Da mesma forma. Se não tiver imagem, ou se não existe limite, ou se tiver imagem e existe limite, são valores diferentes. Tá bom? Provar que ela é diferenciável em um ponto. Aí é outro exercício. Né? E provar que ela é diferenciável em todo o R2. Então, esse exercício aqui é completo mesmo. Então, mostrar que ela é diferenciável no ponto 00 é só analisar aqui. E mostrar que é todo R2 é analisar aqui também. Então, tem que mostrar que ela é diferenciável aqui e aqui. Aí ela vai ser diferenciável em todo o R2. E como é que você mostra que ela é diferenciável? Não vai dar para a gente fazer, mas eu vou fazer um resuminho aqui. Ou você mostra que ela é contínua de classe C1, mas não é o caso. Ser contínua de classe C1 é possuir derivadas parciais de primeira ordem contínuas. Então, esse exercício aqui fala o seguinte, esse teorema, né? Que as funções que possuem derivadas parciais contínuas são diferenciáveis. Mas não é o caso dessa questão, porque justamente nos itens anteriores a gente viu que as derivadas parciais não são contínuas. Então, a gente não pode usar esse teorema. Mas deixa ele anotado aí, que ele pode ser útil em outra situação. E o teorema final é o seguinte. Você vai calcular um limite comparando a função de interesse e o plano tangente. Tá? Vê a diferença comparando com a distância entre os dois pontos. Tá bom? No caso aqui, x menos 0 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado. Tá? Tendendo a 0, 0. Se esse limite for igual a 0, então a função é diferenciável. Que vai ser o teorema que vai ser necessário para mostrar que ela é diferenciável nesse ponto. Uma vez que a gente não pode usar esse. Tá? Tem que usar esse limite aqui. Se você mostrar que esse limite é igual a 0, quer dizer que ela é diferenciável no ponto. Tá bom, gente? Ficou meio corrido agora no final. É só para tentar, né, indicar aqui todos os itens necessários para vocês cobrirem ali essa questão. Aqui, de certa forma, foi boa sim, né? Porque faz com que a gente fizesse essa revisão aí de todos esses tópicos. Valeu? Podemos fechar? De nada. De nada, Bianca. Beleza, então. Valeu, Bertino. Valeu, Thales. Valeu, Felipe. Então tá aí, gente. Depois eu coloco essa gravação lá na conta, tá? Quem quiser dar uma olhadinha de novo. Grande abraço, então. Bom final de semana. Boa semana de estudos. E a P vem aí, né? A gente não pode perder o ritmo. Tá bom? Obrigada, Abração. bom dia para todos. Nada. Obrigado, Aparecido. Tchau, tchau.